Vamos começar. Está ligado? Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo em meu nome e em nome da Casa da Beira Alta. Agradeço também a vossa presença mais uma vez. Já não é a primeira vez que eu venho aqui estas pessoas e, de facto, também agradeço mais uma vez a vossa vinda. Hoje vamos ter aqui uma conferência pelo Rogério sobre problemas ligados à espiritualidade e também por terem escolhido esta casa. Também agradeço o facto de ter feito aqui esta conferência. Lembro que o próximo bloco ético será no próximo dia 22 de julho. Não é habitualmente, é no domingo, por volta das 6 da tarde. E pelo facto de o nosso livro não se vai realizar no sábado, porque os elementos do bloco ético também têm uma saída para a Beira. Você não vai realizar, mas tem aqui na zona de Foscoa. Portanto, por esse facto aqui, vamos realizar aqui o bloco ético no dia 22 de domingo, por volta das 6 da tarde. A seguir à conferência haverá, penso que, uma sessão de perguntas e às quais o Rogério responderá com conferência. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e passo desde já a palavra à Ana, que vai apresentar então o nosso ilustre conferencista. Obrigado a todos. Desde já devo dizer que é uma honra recebê-lo de novo, caro Rogério. É uma alegria para nós quando ouvimos o Rui a dizer-nos que vamos ter o Rogério de novo entre nós. Queremos também que saiba que é muito bem-vindo. Eu vou utilizar um termo que, à partida, parece um pouco forte, mas é verdade que a sua presença intimida. E intimida apenas para lhe realçar todo o valor que realmente tem. Bem, João Valentin é o pseudónimo do escritor da cidade natal, Rogério de Almeida Freitas. A vasta obra de João Valentin promove o universalismo, promove o aperfeiçoamento íntimo, o exercício daquele abraço fraterno e, sobretudo, a cidadania planetária. Ao longo do seu discurso, todo ele dotado de um conhecimento muito minucioso, João Valentin concilia temas que passam por âmbitos muito vastos, históricos, religiosos, políticos, entre outros, mas convergem todos eles no ponto máximo e muito difícil de explanar, que é a conciliação de nós todos, da humanidade, com os desafios do século XXI. Ora bem, nós hoje teremos então esta oportunidade de refletirmos em conjunto sobre o rumo, ou melhor, se calhar sobre os possíveis rumos das nossas vidas. João Valentin é portador de um dom único. A sua voz transporta-nos para relações ligadas às múltiplas realidades cósmicas, que já há algum tempo têm vindo a ser desvendadas. Seguramente que o encontro de hoje expandirá muito além do nosso esperado e nos proporcionará esclarecimentos dos mais diversos em relação aos múltiplos universos em que todos nós nos inserimos. Passo a palavra ao Rui Fonseca. Obrigada. Muito obrigado. As palavras da Ana são minhas. É realmente sempre um prazer podermos estabilizar o projeto connosco para a experiência terapia e encontrar um possível rumo, se é que isso é possível, efetivamente, para as nossas vidas. De qualquer modo, o que eu queria aqui realçar era apenas o vincularmos um espírito crítico, um espírito reflexivo, um espírito filosófico com a altura,
no sentido de que é cada vez mais importante neste mundo onde tudo anda à deriva, termos já umas bases de sustentação. E para fazer a ponte clara com aquilo que eventualmente o Rogério poderá dizer aqui ou não, eu queria fazer aqui um pequeno momento de consciência da saudade lusitana, que foca já há muitos dos aspectos que hoje começamos a abordar, ou que estamos a abordar, não comecemos, mas porque realmente está chegando a hora de comecemos a abordar. E é um momento em que nós no Portugal Poético temos referido várias vezes estes contextos do âmbito da Renascença portuguesa e desse grupo fantástico de pensadores, de escritores e de poetas falavam destas coisas maravilhosas e provavelmente nós estudávamos a nível filosófico, mas que efetivamente se calhar hoje entendemos. Hoje são muito mais perceptíveis e o que é que eles abordavam no campo desta mesma saudade, desta saudade lusitana? Sobretudo das Pascoais falavam já de que existia um tremendo sofrimento no ser humano, uma tensão existencial entre o existir e o ser. E que a saudade era precisamente isso. Era a tentativa de superar esta dificuldade existencial em que todos vivemos, no âmbito de encontrar uma ligação a algo superior, eventualmente, mas que no fundo era a ideia dele, e portanto que aperfeiçoasse o ser. Ora, muito bem, Leonardo de Coimbra, também dentro do mesmo percurso, e estou a falar dos vultos maiores da Portugalidade ao nível do pensamento, também falava deste tema da saudade lusitana. E a saudade era o quê? A tentativa também dessa superação, no sentido de encontrarmos um abraço fraterno, mas não era só do mundo em si mesmo, enquanto planeta Terra, mas de todo o universo, todo o cosmos. Portanto, abrindo aqui, categoricamente, as portas, já uma reflexão completamente diferenciada e distinta daquela da qual ainda hoje nós nos inserimos, categoricamente, não é óbvio. No âmbito desta saudade, o Fernando Pessoa também não deixa de se pronunciar e fala-nos muitas vezes no seu pensamento de uma pátria antes da pátria. Ele tem saudades de uma pátria existencial fora do contexto existencial no qual nos colocamos. Portanto, o que não ganha sentido, sendo difícil, efetivamente, de compreender. Mas, regressando a Pascoais, ele também já falava de um certo messianismo que, de certa forma, estava vocacionado à alma lusitana, não interessa que isso aconteça ou não tem sentido. De qualquer modo, ele falava nisso, desse messianismo que Sampaio Bruno, portanto, mais um pensador aqui do Norte, falava que o messianismo pode ser importante, mas o que é importante é que os homens tenham a capacidade, pela reflexão, pela sua força e coragem interior, transformarem a vida, porque é por aqui que tem que passar. Portanto, a saudade e todo o messianismo é uma tentativa do homem superar os seus problemas e, mais ainda, dizia o Sampaio Bruno, um dia, talvez, nós passemos a ser a fonte de salvação, entre aspas, das próprias divindades. Divindades essas, conjuntamente connosco, caíram num processo do qual eles chamam mistério, que também não se apercebeu, nem tem capacidade, há 100 anos, ou pelo menos não nos explicou isso, de como é que esse processo de separação do absoluto, que ele equaciona uma fonte primeira, se deu e originou esta cisão, o termo que ele usa, para que a queda tenha sido feita e nos tenha levado a este percurso deambulante de existências, de sofrimentos, de passagens que todos nós conhecemos, não estou aqui a dizer nada de especial, e portanto, esta tentativa do homem, ser o dito Sísifo, o dito Hércules, o dito Ulisses, no âmbito de dar uma engrenagem muito maior a todo um projeto cósmico que tem que passar por nós, mas tem que passar com consciência. Se o Messias pode aparecer ou não, ele enquadra no âmbito do encoberto. Figura que o Fernando Pessoa depois vai contextualizar muito bem, se bem que mesmo assim nós não entendemos muito bem toda esta matéria. Mas o encoberto em Fernando Pessoa é no governo da própria mensagem, é uma ligação direta à rosa do mundo que ele identifica categoricamente como Cristo. E mais no programa da mensagem, no terceiro, nos avisos, portanto, primeiro o Vieira, primeiro mandaram, desculpa, o Vieira vem a seguir, e depois o terceiro que fica em aberto, pode ser ele, podemos ser nós, seja quem for, o que é importante é que ele abra a porta, e mais, tem saudades de que esse ser messiânico possa vir, mas não possibilita que a salvação seja feita fora do nosso contexto de esforço existencial. Este esforço existencial é uma crítica que nós todos temos que fazer para a construção e para enfrentar os problemas, porque só assim os podemos vencer.
Terminando esta minha pequena reflexão do contexto, eu fui uma pessoa, no ano da sua morte, em 14 de janeiro, endereçou uma carta ao Adolfo Casares Monteiro, que é o meu nome do lado, dizendo que acreditava da existência de mundos superiores. E nesse contexto do creio, atualizando o pensamento de pessoa, eu fiz um pequeno poema que eu peço à Ana para ler. Portanto, creio na existência de outros mundos, ok? Obrigado. Creio na existência de outros mundos, Rui Fonseca. No pleno dos mundos, moradas de leis a leis, onde a existência se afirma, há um verosímil sentido, um desejo de verdade, mesmo no contingente sofrido por onde o átomo se passeia. Creio na existência de outros mundos, mundos onde o absoluto se conjuga e o eterno se constrói. Creio que no abraço do multiverso, pátria de muitos versos, onde a consciência se perfila no contínuo aprender, há um imperativo sublime que acalenta o ser, por onde a perfeição se procura, ao acrescentar cor à dimensão do viver. Creio na existência de outros mundos. Sim, mundos que vão além do fluir deste universo. Mundos prenhes de demanda e de uma responsabilidade sincera, por onde o absoluto cresce nas sementes que a procuram. Ah, quem me dera estar aí, com todos estes daqui, neste afago de irmãos, vencer a saudade que sinto. Nas imprecisões momentâneas que decorrem nos fragmentos do tempo, que se arrastam pelo devaneio do espaço, por onde o nosso cosmos se condoce, há centelhas que do alto se desprendem, num simbolismo vivo, adornado de calendas, por onde o espírito navega em vontades contrafeitas. Ó universo de erro, de onde a lógica se ausenta, tu és a precariedade que nós muito bem conhecemos, a matéria genética em hologramas quânticos, por onde o sofrimento desliza, na busca de um sentido onde só a nobreza é capaz. Creio que neste universo de um finito grandioso, a vida inteligente não arrefece. Aprisionados ou livres, irmãos de mundos diferentes, onde a verdade se alicerça, impossível do desperto, há uma luz que cresce, uma Sofia que engrandece, para além da genética que amarra. Creio que há nos céus uma infinidade de mundos, habitados num panteísmo volátil, onde o ente luta no interior de si, numa superação que procura o espírito do saber e a grandiosidade do amor, em tonagem sutil, única e dócil, remédio de um efeito magnífico para a libertação da dor. Ó vida, como foste possível neste contexto tão difícil? Creio que na alvorada dos tempos, momentos que agora se abrem as janelas de iguais, moradas imprecisas de tantas galáxias civilizacionais, o abraço será mais franco, na conjugação renovada por onde o cosmos se afiança. Creio sim, mesmo assim, apesar do absurdo que dói, no fundo mais fundo da alma, que um dia, lá para o finito do tempo, o erro que aprisiona o convívio e adultera o brilho coletivo de um pulsar primaveril, será uma memória passada no ignóbil de si, um olhar distante por onde uma lágrima solitária irá sorrir na complacência de um que sereno sorrir. Ó estupefacção do inusitado vivido, por onde o eterno chora, há muito com saudade de nós. Sinceramente, almejo o desenrolar da crise pela conjugação da hora, numa vontade futura, que nos levará ao eterno, pátria do multiverso, onde só o verso me seduz. Permaneçamos em paz. Boa tarde a todos. Antes de propriamente desenvolver o tema de hoje, gostaria de agradecer a honra de me encontrar nesta casa, a honra de me encontrar na companhia de vocês. Não estou à altura, mas
algo que se chama insistência amorosa realmente tem força, e em nome da insistência amorosa que nos une, que eu me permito cumprir com este papel de tentar semear reflexões sobre assuntos aparentemente insignificantes e diante de poetas. Lembro-me aqui de um poeta brasileiro, meu predileto Manuel de Barros, que costumava dizer: a poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei. O meu fraco é de não saber sobre quase tudo, sobre o nada tenho profundidades, não tenho conexão com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso, para mim, é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros. As insignificâncias do mundo normalmente não são aplaudidas. Os intermediários que semeiam as reflexões em torno delas, muito menos. Como disse, somente a insistência amorosa daqueles que ainda não perderam a noção do que é belo, do que importa, ao lado essencial da vida, é que nos move o espírito para fugir um pouco à mentalidade reinante. Nietzsche, filósofo crucial, nas suas reflexões tomou emprestado do panteão grego o perfil filosófico e psicológico de dois dos deuses que ali se encontram, e em se referindo a Apolo, que era um deus muito organizado, muito forte, disciplinador, queria que a humanidade obedecesse, e surgiu daí a reflexão de que parte, ou grande parte da humanidade era apolínea no sentido que obedecia cegamente aos deuses, numa espécie de constante mentalidade de rebanho. Sob essa perspectiva, nós, seres humanos, seríamos um rebanho, e a mentalidade que nos era possível ter e professar durante a vida seria aquela que os deuses tratassem. E Nietzsche dizia que esta humanidade quase toda era apolínea no sentido de que éramos um rebanho facilmente manipulado pela força dos poderosos. Mas Nietzsche também dizia que havia um outro deus nesse panteão grego chamado Dionísio. E Dionísio não era lá muito organizado no sentido de ser disciplinado. Muito pelo contrário de Apolo, Dionísio insistia que o ser humano deveria viver plenamente a sua vida, ousando ultrapassar certos limites. Não é que todos os limites que Dionísio ultrapassou nós devamos seguir seus passos, mas filosoficamente Dionísio dizia que dificilmente alguém inserido e limitado pela mentalidade de um rebanho consegue perceber o novo, consegue criar novas perspectivas, já que ele tem que obedecer sempre, consegue acender novas luzes. E assim Nietzsche dizia: poucos dentre os humanos eram dionisíacos no sentido filosófico ou psicológico de conseguirem, por entre o cotidiano apressado e atordoante da vida terrena, acender luzes. Mas quem isso fizesse, se preparasse para pagar o preço, pois o elogio, como Manuel de Barros diz, para quem trata desses assuntos insignificantes para o poder, para o establishment da época, normalmente não é lá muito agradável de se receber. Mas Nietzsche dizia que, em percebendo a evolução da humanidade,
os homens e mulheres que mais contribuíram para o progresso das ideias e do pensamento humano eram homens e mulheres dionisíacos, que expunham a si mesmo diante da opinião pública e apanhavam bastante. E o assunto que nós vamos tratar hoje nada tem de apolíneo. Foge totalmente à visão costumeira que o rebanho humano tem do que nós entendemos como sendo normal e comum. Mas o problema é que nós vivemos num mundo em que o normal que virou comum é matar, roubar, enganar, mentir, dominar. Ou seja, essas coisas todas aí que nós nos acostumamos e nos acostumamos a tal ponto que isso virou normal. O anormal é insignificante, é louco, é herege, é perigoso. O que nós vamos falar aqui hoje está além desse limite da anormalidade, pelo que peço e rogo a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, que nada do que aqui venha a ser dito seja tomado como verdade. Nada do que aqui venha a ser dito seja tomado como questão de fé, de crença, de religião. Peço, rogo, imploro que o que aqui vai ser conversado entre a gente sirva apenas como semente para a reflexão. Porque o assunto não é dionisíaco, ele é louco. Há mais de uma década que eu, pessoalmente, tenho fugido desse assunto. E somente porque estamos num ano famoso de 2012, é que a partir dele eu me comprometi com os amigos que me suportam, a companhia vibratória, e se ele estivesse vivo lá, eu começaria a tratar desse assunto, porque urge que ele seja tratado, porque ele tem a ver com o processo de reintegração cósmica da Terra, ele tem a ver com o isolamento que a Terra hoje impera em torno da vida terráquea, ele tem a ver com a volta de Jesus, ele tem a ver com essa questão da fé, ele tem a ver com a nossa vida, ele tem a ver com a preservação e a continuidade da vida aqui na Terra. Portanto, apenas reflitam. Não levem muito a sério. Na trilogia Matrix, penso todos conhecem. Brasil e Portugal são dois países irmãos, porém engraçados. Porque às vezes um filme lá tem um nome e aqui tem um outro título. Então, eu penso que Matrix é a mesma coisa lá e aqui. Hoje tem É o mesmo. É o mesmo. Matrix. Na trilogia Matrix, há uma cena logo no primeiro filme em que Morfeu chega para Neo e diz: ó, nós estamos fora da Matrix. Você, Neo, Keanu Reeves, até agora está mergulhado na Matrix, nós estamos tentando retirar você para você perceber como as coisas são realmente. E aqui tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. Quem toma da pílula azul vive aí na Matrix e vive, mentalidade vive e acha tudo muito normal, comum, e assim a vida se passa. Mas quem toma a pílula vermelha, Dionísio, costuma ter a visão ampliada e aberta e começa e consegue perceber aspectos que o rebanho não percebe, e não é fácil e nem muito menos agradável. E nós hoje aqui vamos tomar uma pílula vermelha e o assunto ele é algo desagradável, porque ele necessita da nossa reflexão. Mas por que isso? Porque há todo um passado registrado nas páginas da história da humanidade que aponta para um princípio de algo que nós chamamos de universo,
mas que, conforme as revelações advindas de fontes dionisíacas, essas revelações apontam e apontavam para que antes desse universo surgir já existia algo vivendo, já existia algo que hoje, sob a perspectiva religiosa, nós podemos dizer que é a tal da eternidade, em que o Deus eterno, esse Deus aqui que falo, nada tem a ver com Javé e com nenhum Deus conhecido na terra. O Deus que aqui falo é o Deus que os Espíritos se referem como sendo o Pai e Mãe amantíssimo, o Deus incognoscível, sem princípio nem fim, aquele que sempre existiu e existirá. Assim, quando na revelação espírita, organizada por Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, os Espíritos, esclarecendo ao mundo, disseram a Kardec que antes desse universo surgir, a espiritualidade já era pré-existente, ela já existia de todo sempre. Então nós aqui vamos partir da premissa de que, para além das fronteiras desse universo, existe algo chamado espiritualidade. Para quem estuda isso, ou para quem acredita nisso, é possível para essa pessoa, em ela admitindo que tem uma alma, saber que a sua alma, o seu espírito, veio exatamente dessa espiritualidade. Já que a ciência aponta, e aqui deixemos a fé e a revelação de lado, e falemos de ciência durante um tempo, que realmente esse universo teve um início há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Até aí a ciência vai. Ela não consegue estabelecer padrões de acordo no campo científico sobre o que existia antes, se é que existia algo antes, segundo a ciência. Mas em resumo, nós temos uma espiritualidade que a tudo envolve, nós temos dentro dessa espiritualidade, ou no seu bojo, o processo criativo que foi gerado, e hoje, nessa criação, nós temos um universo no qual estamos inseridos, como se fosse uma grande matrix, e nós, no meio dessa matrix, e mais especificamente no meio de todo esse contexto universal, nós temos uma história particularizada no pequeno planeta chamado Terra, em que muitas coisas estranhas aí foram acontecendo, e cada coisa estranha dessa que acontecia falava de deuses, falava de briga de deuses que criaram esse universo, e que até hoje, de onde é que isso está escrito? Nas primeiras revelações bramânicas arianas, a disputa entre Brahma, Vishnu e Shiva sobre a autoria do universo e também sobre o comando, a soberania sobre esse universo, esses são os dois temas mais comuns e presentes nas páginas de uma revelação antiquíssima que surgiu há mais de 5.000 anos atrás. O engraçado é que, se essa história não for minimamente verdadeira, por que que alguém inventou isso? E mais interessante ainda é perceber que isso não surgiu só lá aonde? Entre os áreas que viviam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio e depois desceram para a Índia. Essa história surgiu em diversos focos aqui na Terra, pois que qualquer um desses seres estranhos falava que houve um princípio desse universo um dia lá para trás. Pouco importa. O que é que nos importa nisso? O que nos importa é que, com ou sem Matrix, a ciência do mundo em que vivemos afirma que houve um início desse universo. E que esse início surgiu a partir de uma singularidade que, em se expandindo, processos físico-químicos começaram a acontecer durante centenas de milhões de anos, até que surgiram as primeiras estrelas, as primeiras luzes do universo, surgiram como resultante de processos físico-químicos. E aí surgiram também as primeiras galáxias, e se o nosso universo tem 13,7 bilhões de anos, no primeiro 1 bilhão de anos a ciência aponta
que já existiam, sim, algumas galáxias no universo. Nada mais que isso. Partindo da premissa de que a história do nosso universo começou primeiro com algo que hoje nós chamamos de ciência física, e depois apareceu a química, e esses processos físico-químicos criaram o universo como nós o conhecemos. Qual é o estranho aspecto que nós não costumamos perceber? É que aquilo que nós chamamos de biologia é um terceiro processo que somente surgiu bilhões e bilhões de anos depois, nos mundos que surgiram depois ou paralelamente ao surgimento das estrelas. Qual a importância disso? Muito simples. Vamos tomar aqui a história da Terra como exemplo. A ciência aponta que a nossa galáxia surgiu há uns bons 7, 8, 9, 10 bilhões de anos atrás, há divergência entre eles, mas sabe-se que o nosso Sol, a nossa estrela e a nossa Terra surgiram há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Ou, em outras palavras, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás a nossa Terra surgiu. Havia alguma coisa de biologia aqui? Não, era só físico-química. Eram só elementos químicos que foram formando moléculas, que foram formando isso que nós conhecemos como sendo a Terra, mas nos moldes em que ela existia naquele tempo. Sabem o que o vulcão solta? Lava. A Terra era um mundo incandescente. Não existia pedras, não existia mares, não existia uma árvore, não existia nada. Durante 800 milhões de anos, a Terra foi esfriando, e há exatos 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, surgiu a primeira molécula. Isso é ciência. A ciência que diz isso. Não sou eu que estou inventando, nem são os espíritos que estão transmitindo. Isso é o que a ciência da Terra descobriu. Essa primeira molécula já trouxe inscrito nela o código de DNA. O mesmíssimo código de DNA que hoje está marcado em qualquer célula de qualquer ser vivo que hoje exista na Terra. Árvores, animais, nós seres humanos, tudo que existe de ser vivo na Terra, surgiu a partir dessa molécula mãe, que há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás simplesmente apareceu aqui na Terra. Os cientistas concordam com isso, afinal foram eles que descobriram isso. Mas eles não concordam no como essa primeira molécula surgiu. Por quê? Porque ela já surgiu tão ricamente ordenada. Essa molécula, ela tem milhões de bases nucleotídicas, nitrogenadas, formando aquilo que nós conhecemos hoje como DNA. A cada 3 bases que se combinam no colo, surge então aquela espiralada, aquela hélice espiralada. Não sei se no português brasileiro e no lusitano isso aqui vai estar claro. É uma molécula tão genialmente criada que aquilo não pode ter sido criado por Léo. Alguém criou aquilo. Alguma coisa criou esse aspecto biológico que foi introduzido no que havia já de físico-químico que foi evoluindo lentamente na história do universo. Então existem 2 teorias para o surgimento dessa molécula,
que essa molécula teria surgido naturalmente ao longo dos primeiros 800 milhões de anos da história da Terra. Recapitulando, a Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Então, durante 800 milhões de anos, a Terra foi esfriando e, de repente, surge essa molécula 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Qual o problema? Os elementos químicos presentes nessa molécula, eles não existiam na Terra nos primeiros 800 milhões de anos. Então, essa molécula não surgiu aqui na Terra e os cientistas já tentaram fazer de tudo para recriá-la em laboratório e ninguém consegue. Então surge a outra teoria. Se ela não surgiu aqui na Terra, ela veio de fora. Mas como? Essa teoria de que ela veio de fora chama-se panspermia. A teoria da panspermia balística diz que um cometa qualquer, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, chocou-se com a Terra e do mesmo modo que o espermatozoide semeia um óvulo, a Terra teria sido semeada pela queda desse cometa e a partir daqui essa molécula ficou e começou a originar vida biológica. Francis Crick, prêmio Nobel, exatamente ele que descobriu a hélice espiralada do DNA, disse que é impossível uma molécula ricamente ordenada ter surgido aqui na Terra porque veio dentro de um cometa ou no bojo de algo que aqui caiu, pois que ela é tão delicada que ela não suportaria a entrada na atmosfera terrestre e a consequente explosão. Então Francis Crick diz que de fato essa molécula não surgiu na Terra naturalmente, nem ela veio de fora dentro de qualquer pedra, cometa ou o que seja. Ela veio sim dentro de um artefato fechado e foi colocada aqui. Ponto. Não há outra explicação. Obviamente, quando Francis Crick disse isso, a imprensa foi para cima e disse: você é um cientista, está dizendo que Deus mandou isso para cá. Ele disse: eu não acredito em Deus, eu sou um cientista. Mas que alguém mandou. Não, então foi um extraterrestre. Eu sou um cientista, eu não acredito em extraterrestre, mas que alguém trouxe. Porque ela não pode ter surgido aqui. O que é que isso tem de importante? Tem de importante porque essa primeira molécula que apareceu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, ela ficou aqui na Terra sozinha, replicando seres unicelulares, ou seja, com uma célulazinha só, durante quase 3 bilhões e 100 milhões de anos, até que, lentamente, um belo dia aqui na Terra surgiu o quê? A vida biológica pluricelular, ou seja, seres com mais de uma célula surgiram na vida. E isso aconteceu na explosão cambriana há cerca de 700 milhões de anos atrás. E ninguém sabe explicar como é que, de repente, milhões de espécies de seres vivos, animalizados, como também árvores, surgiram aqui da Terra, todos filhos dessa primeira molécula, que passou 3 bilhões e 100 milhões de anos, até o que? Conseguir se replicar em seres pluricelulares. Mas qual é o drama? Há 800 milhões de anos atrás, a Terra ficou totalmente coberta por gelo. Tudo que existia de ser unicelular, ou morreu ou ficou escondido. Quando a Terra descongelou, milhares de anos depois é que houve essa explosão de vida cambriana. Ninguém consegue explicar isso. Mas qual a importância disso? Nós devemos entender que a vida biológica, ela demora muito para poder evoluir. E o tema da nossa palestra é espiritualidade, cosmos e a inteligência espiritual. A pergunta é: como a inteligência
inteligência espiritual consegue se expressar. Como nós estamos dentro de um universo, ou vivendo no seu âmbito interno, sem enxergar o que está lá fora, se nós formos tentar responder essa pergunta, como a inteligência espiritual pode se expressar, um dos modos que nós conhecemos é através de seres animalizados, que foram lentamente evoluindo através de mais de 3 bilhões de anos de história, no meio de não sei quantos acidentes de cometas que caíram aqui, destruíram dinossauros, até que os primeiros primatas surgiram, para que no final de toda uma história aparecesse uma espécie Homo sapiens e, de repente, alguém comeu uma maçã e tornou-se dionisíaco, ou seja, começou a ser diferente do rebanho, e alguém que era o Deus responsável por isso aqui não gostou, porque aquela espécie começou a conhecer o bem e o mal, e isso não era bom. É tudo muito estranho, né? Mas vamos lá. Então, essa espécie continuou a evoluir, a despertar as suas potencialidades, e se é verdade que nós temos uma alma, uma das formas da inteligência espiritual, ou seja, dos nossos espíritos, se expressar é sendo imantada ao corpo físico. Como é que isso acontece? Vamos sair da ciência e entrar agora na revelação espiritual. Quando um espírito vai nascer para um corpo biológico, antes dele nascer acontece uma reunião na espiritualidade para escolher o que, pessoal? Pai e mãe. Porque o processo da função sexual que surgiu ao longo da evolução tem como objetivo a criação de um novo corpo, e esse processo se dá através da relação sexual. Quando, horas depois do ato, milhões de espermatozoides estão navegando na trompa de Falópio da mãe, e um deles fecunda o óvulo, e este que fecunda o óvulo promove uma explosão magnética. A ciência já percebeu essa explosãozinha luminosa. Quando vários espermatozoides estão cercando o óvulo, o primeiro que consegue fecundar, aí acontece essa explosão. E é nessa hora, dizem os espíritos, que o espírito que vai ficar imantado naquele novo corpo é ligado, imantado, colado. Eu não sei que expressão usar. E isso é adrede preparado, ou seja, isso é estudado antes. Lá na espiritualidade, quando alguém vai nascer, o mentor espiritual da família manda e-mail para todo mundo, ó, reunião, terça-feira à noite, lá no setor oeste, perto do palácio tal, que eu lá também tenho. Ninguém pode faltar, hein? Por quê? Porque já espalhou-se o boato de que fulano de tal vai nascer e ninguém quer ser pai ou mãe dele, porque não é uma figura fácil. Então o mentor espiritual já diz, ó, isso não é um convite, é intimação, tem que ir. Aí vai todo mundo para tal reunião, o mentor espiritual chama o fulano que vai nascer, olha, esse Beltrano, nós somos aqui uma família espiritual, já fomos pai, mãe diversas vezes uns dos outros, e ele vai precisar encarnar e vocês também vão, então vamos aqui nessa reunião tentar ver quem pode se oferecer para ser pai e mãe de fulano. Por favor, levanta o braço. Aí o vizinho começa a conversar. Ninguém levantou. Aí ele diz, olha só, o rapaz aqui precisa de pai e mãe, vocês também precisam. Alguém tem que levantar o braço, senão eu vou ter, como mentor espiritual, que lembrar você que você, numa vida tal, não agiu muito bem com ele. Qual é o problema? Aqui na Terra, o que nós somos verdadeiramente é disfarçado por essa máscara. Aqui na Terra nós temos o privilégio
de poder esconder as nossas mazelas íntimas. Eu posso fingir ser o que não sou, colocar um sorriso na minha cara durante algum tempo, mentir descaradamente e enganar alguns ou muitos durante um bom tempo. Mas quando a gente perde esse corpinho, quando essa máscara morre e a gente vai para a espiritualidade, lá não há disfarce. Cada um é o que é. Não tem disfarce. Não tem maquiagem que cubra as cicatrizes que nós marcamos em nós mesmos na hora em que vibramos mal em relação a alguém. Então, nessa reunião, por melhor que os espíritos sejam vestidos, mas é tudo muito claro, não dá para dizer não. Então, sai pai e mãe escolhido para o rapaz ou para a jovem que vai encarnar. E lá nessa reunião o mentor puxa ou liga lá o computador e aparece a ficha kármica de todos os presentes para ninguém ficar com besteira. E é assim que pai e mãe vão na frente e dentro de uma programação, se o plano der certo, num belo dia em que houve a relação sexual, esse espírito já está preparado e ele é levado por um mentor espiritual, cerca de 2, 3 horas depois da relação. Esse mentor espiritual, tendo a ficha kármica do espírito que vai encarnar, percebe qual é o espermatozoide dentre os milhões que estão navegando na trompa de Falópio da mãe. Tem um código genético compatível com a bagagem espiritual da individualidade, e é esse espermatozoide que recebe um passezinho espiritual e é ele que fecunda o homem. Então, a única noção que nós, seres humanos, temos de como a inteligência espiritual pode se expressar no cosmos é quando essa inteligência espiritual assume um corpo. O outro modo é o espírito ficar lá na espiritualidade e lá ele se expressa, vive normalmente. Mas será que só existem esses dois modos? E alguém vai dizer, tem um terceiro, qual é? Nas reuniões espíritas, quando eles vêm, tá bom, tem esses 3. Mas será que tem mais algum? E é aqui que a coisa complica. Porque nós não conhecemos nenhum outro. Vida pensante, inteligência espiritual. Os nossos irmãozinhos, macacos, leões, cachorrinhos, também são almas, também são almas imantadas a corpinhos que nascem, mas eu estou falando de inteligência desperta. Tá? Existiria algum outro modo? Existe. E é complicado. Qual o problema? E o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Por quê? Em 1988, eu estava numa reunião espírita em Natal e me lembro bem que um amigo espiritual me transmitiu uma mensagem, mas me disse que transmitiria essa mesma mensagem incorporando no outro médium para que eu tivesse certeza. E então, assim ele fez. E chegou lá a notícia, em 1988, de que, depois da virada do século, iriam surgir 2 institutos na Terra. Um na América do Norte e outro na América do Sul. E o lado da notícia chata que eu estava recebendo naquela oportunidade é que caberia a mim fundar uma América do Sul. Obviamente eu não levei a sério a notícia e fui tocando adiante a minha vida. Em 1990 comecei a escrever, a pedido deles, essas bobagens escritas aí. E sempre que os amigos espirituais podiam, me lembravam: Rogério, aquele instituto, você tem que se preparar, porque você tem que organizar